Fala, Fogão! Diante da equipe do Vasco, teve um ponto no jogo do Botafogo que me chamou muita atenção, que foi a segurança defensiva que a gente conseguiu apresentar ao longo da partida. Em momento algum, por exemplo, o Vasco conseguiu colocar o Botafogo em real situação de perigo. Tirando um bate e rebate que a bola ficou pingando para lá e para cá na segunda etapa, fora isso, o Vasco não conseguia entrar na defesa do Botafogo. E tem dois elementos que explicam o porquê do Vasco não ter conseguido fazer essas infiltrações na nossa defesa, que foi a ocupação dos espaços e a pressão no homem da bola. Diferente do que a gente viu em outras situações, em que o Botafogo costumava dar muito espaço para os seus adversários, pegando aqui, por exemplo, aquela partida contra o próprio Vasco, na 10ª rodada, em que o Benítez teve todo o espaço do mundo para poder fazer as suas jogadas, para poder circular ali pelo meio de campo, nessa partida da Copa do Brasil, ficou muito evidente que o objetivo do Botafogo era pressionar o homem da bola. Cada vez que o Benítez tentava pegar essa bola e construir alguma coisa, o Botafogo tinha ali 2, 3 jogadores às vezes em cima do jogador, justamente para não deixar ele construir as jogadas do time do Vasco. E como o time do Vasco sente a ausência, criativa do Benítez. Fica muito evidente isso, quando o Benítez não está num bom dia, quando está bem marcado, o time do Vasco não sabe muito bem como entrar na defesa do adversário, e o Botafogo então fez dessas duas armas, ocupação dos espaços, com pressão no homem da bola, a sua grande segurança defensiva, para evitar qualquer possibilidade do Benítez conseguir trabalhar essa bola, encontrar o Germancano, o Germancano que, por exemplo, não fez nenhuma grande participação nessa partida, o máximo que ele conseguiu pegar na bola foi fora da grande área, então o Botafogo teve grande segurança defensiva, diferente do que a gente viu, por exemplo, contra a equipe do Santos. Tudo bem, contra a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro, 11ª rodada. A gente estava com um time misto, com outro esquema tático, não era esse esquema com 3 zagueiros. A gente estava com um esquema tático que variava de um 4-4-2 para um 4-3-3 eventualmente. Então você tinha 2 desafios ali naquela partida contra o Santos. Você tinha o fato de estar com um time misto, que não tem um entrosamento conforme tem o time titular. Você ainda tinha que ter os jogadores se adaptando ao esquema tático durante os 90 minutos. Foi um equívoco do Paulo Autuori, na minha opinião. Se você precisa colocar o time misto, então que você mantenha a estrutura tática que o time vem apresentando no decorrer das outras partidas. Pelo menos você facilitaria aí a vida dos jogadores nessa adaptação. Já que se você tem o time jogando sempre na mesma formação, sempre na mesma estrutura tática, ideia de jogo, tanto titulares quanto reservas têm que saber o que precisa ser feito dentro de campo. Isso aí pra mim é básico. Se eu estou jogando no 3-4-3 na fase ofensiva e no 5-2-3 na fase defensiva, naturalmente, titulares e reservas têm que saber qual é a função de cada um, o que eu preciso fazer se eu entrar dentro do campo de jogo. Não dá pra gente pensar de maneira diferente. Nessa partida contra o Vasco, a gente voltou a utilizar o esquema com 3 zagueiros, mas com uma diferença que, na minha opinião, foi muito importante. Estava muito evidente que, eventualmente, o Foster ou mesmo o Benevenuto, eles davam uma espetada no meio de campo para poder ocupar mais o espaço por ali. E quando você fazia isso, dificultava qualquer possibilidade de ação ofensiva da equipe do Vasco. É diferente de você manter 3 zagueiros lá atrás o tempo inteiro, quando você não tem essa necessidade de ter 3 caras em cima de um jogador, que seria o Germancano. Quando não há essa necessidade, você tem que subir realmente um dos zagueiros para dar uma espetada, para você conseguir fazer essa pressão no cara que vai receber a bola ali, e com isso ele não ter a possibilidade de girar e construir por dentro. Quando você fecha esse corredor central, o que você obriga a equipe adversária a fazer? Espetando esse jogador de defesa, para ocupar esse espaço momentaneamente, e depois ele retornava. Você pode reparar que o Foster e o Benevenuto, quando eles davam essa espetada, logo depois eles retornavam aqui para a linha de defesa. Ou seja, a obrigação deles era, o cara vai receber a bola, você corre para tirar o espaço dele, obriga ele a fazer outro tipo de escolha, outro tipo de jogada. Fez outra jogada, volta aqui para ocupar o espaço próximo da grande área. Isso aí estava bem evidente. E quando você faz isso, o time adversário é obrigado a buscar os lados do campo. Só que diferente de outras partidas, o Botafogo soube ocupar os espaços também pelos corredores laterais. Tá certo que em alguns momentos a gente apresentou algumas falhas de marcação, principalmente no 1 contra 1, tá? Aí não foi uma falha de deixar muito espaço para a tabela, para um passe nas costas e tal. Foi mais no 1 contra 1. O Vinícius, quando entrou, deu muito trabalho pro Vitor Luiz, e o Thales Magno aqui em cima do Kevin também deu algum trabalho.
Então a gente teve ali uma marcação correta, coletivamente falando, mas falhou em alguns momentos nessa marcação individual. Não que o Vitor Luiz tenha feito uma má partida, muito pelo contrário, fez uma grande partida, teve ali uma segurança defensiva bem interessante, mas em alguns duelos com o Vinícius, tá, o garoto que é bem saboado ali, ele tenta partir para cima, o Vitor Luiz teve alguma dificuldade, mas sem que isso gerasse perigo para a equipe do Botafogo, ainda bem. A gente teve boa ocupação de espaços, a gente teve pressão no homem da bola, da maneira como deve ser. Não adianta você querer fazer uma pressão no homem da bola chegando sempre atrasado. Se você chega atrasado nessa pressão no homem da bola, você facilita que o time adversário consiga trabalhar ela. Por quê? Se eu recebo a bola e só quando eu recebo você resolve correr em cima de mim, é o suficiente para eu tocar para um companheiro e partir. E quando eu faço isso, toco e passo para receber, eu já enganei você que vai chegar atrasado nessa pressão, porque a bola não está mais comigo. Então esse é um ponto que o Botafogo vinha errando e eu espero que seja o novo parâmetro, esse acerto que a gente teve nessa estratégia contra a equipe do Vasco. Que isso sirva para as próximas partidas. Que o Paulo Autuori insista nessa ideia de jogo, tá? Tem muita gente que não gosta dos 3 zagueiros, que acha que não tem condição de jogar assim, mas sinceramente, para mim o problema não são os 3 zagueiros. O problema é a atitude na marcação. É você conseguir ocupar esses espaços, é você conseguir fazer essa pressão no homem da bola, dificultando que o adversário consiga trabalhar com toda a calma e tranquilidade do mundo. A partir do momento que você começa a fazer essas adaptações no sistema de jogo, que você tem, por exemplo, um dos zagueiros podendo espetar aqui no meio de campo, tirando o espaço do jogador que vai receber a bola e depois retornando para poder proteger a sua grande área, você passa a ter um movimento básico aqui, que eu inclusive já tinha comentado no canal, sobre a possibilidade de você colocar um pouquinho mais adiantado ali o Rafael Foster, justamente para em dados momentos do jogo, você ocupar esse espaço do campo. Para a gente não ficar no meio de campo, única e exclusivamente com Honda e Caio Alexandre, porque essa inferioridade numérica acaba comprometendo a segurança defensiva do Botafogo. São pequenas adaptações táticas de posicionamento e também a questão da atitude. Quando você mescla essas adaptações com a atitude correta, dos jogadores estarem muito conscientes do que precisam fazer para poder anular a equipe do adversário, a gente tem a segurança defensiva que o Botafogo apresentou diante da equipe do Vasco. E isso naturalmente vai ser fundamental. Se o time consegue apresentar uma boa segurança defensiva, anulando as investidas dos seus adversários, naturalmente a gente vai se aproximando da vitória. Pelo menos se a gente passar a acertar as decisões no terço final. E você, Fogão, também gostou da segurança defensiva que o Botafogo apresentou diante da equipe do Vasco, com boa ocupação dos espaços e pressão correta no homem da bola? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha nos seus grupos do WhatsApp. Convida mais botafoguenses para conhecer o canal do Fala Fogão, porque isso vai enriquecer o nosso debate por aqui. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.